Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 26. Sofia apareceu às 7 para me ajudar a vestir. A minha toilette levou tanto tempo que Mr. Rochester mandou perguntar por que não descia. A Sophie acabava precisamente de pôr-me o véu, o de tule liso, e, já pronta, apressei-me a ir ter com o meu noivo. Antes de descer, veja-se ao espelho, ao menos, disse-me a criada em francês. Acedi, mas a imagem que vi refletida era tão diferente da minha que não me reconheci. Desci a escada a correr. Mr. Rochester aguardava-me embaixo e, ao ver-me aparecer, ralhou. Sua má! Para que se demorou tanto? Não sabia que eu morria de impaciência? Levou-me para a sala de jantar, afirmando que eu estava bela como um lírio, que era o seu orgulho e o encanto dos seus olhos. Deu-me 10 minutos para almoçar e, entretanto, chamou o criado para saber se o carro já estava atrelado, se já tinham descido as malas e, por fim, mandou-o à igreja para ver se Mr. Wood, o pastor, e também o sacristão já tinham chegado. O rapaz voltou quase logo. A igreja ficava do lado de fora do gradeamento, dizendo que o padre já estava a paramentar-se. Depois de ter ordenado que tivessem tudo pronto para partirmos logo que regressássemos da igreja, deu-me a mão e saímos da sala de jantar. Não havia cortejo com damas de honor ou parentes nossos, só os noivos. Mrs. Fairfax estava no vestíbulo quando saímos. Quis dizer-lhe qualquer coisa, mas bastou-me olhar para Mr. Rochester para ter a certeza de que não admitiria a mais pequena demora. Ainda hoje pergunto a mim própria se todos os noivos, quando vão para a igreja, apresentam aquele ar resolutamente feroz, olhar brilhante, sobrancelhas contraídas numa ruga profunda. Não posso dizer se, naquela manhã, o tempo estava bom ou mau. Não olhava nem para o céu nem para a terra, porque os meus olhos estavam com o meu coração e ambos com Mr. Rochester. Naquele instante, teria gostado de ver o objeto invisível que ele, enquanto descíamos a alameda, parecia fixar com dureza, a força que ele parecia desafiar. Quando chegamos ao portão, reparou que eu quase não podia respirar e parou. A minha impaciência chega a ser cruel, Jane. Descanse um bocadinho e encoste-se em meu braço. Hoje recordo a paisagem tranquila, a humilde igrejinha de pedra escura, erguendo-se tranquila na minha frente. Uma gralha esvoaçando por cima do campanário, o céu matinal, ainda rosado e puro, as campas, formando montículos verdejantes, e errando por entre elas, 2 homens estranhos, tentando decifrar os epitáfios. Notei-os porque, quando nos avistaram, se dirigiram também para a igreja, talvez para assistirem à cerimônia, calculei eu. Quanto a Mr. Rochester, não os viu, porque nessa altura olhava para mim. Sentia-me desfalecer, tinha a testa coberta de suor, os lábios e as faces gelados, e devia estar muito pálida. Quando recuperei as forças, encaminhamo-nos para a igreja. O sacerdote aguardava-nos diante do altar. O templo estava deserto, mas vi os 2 estranhos, quase ocultos num recanto escuro, junto ao jazigo dos Rochester, de costas voltadas para nós. Mas, quando nos aproximamos da grade, um deles aproximou-se também. A cerimônia começou. Depois de breve alocução, o padre dirigiu-se a Mr. Rochester e continuou. Intimo-os a ambos a declarar, como se respondessem no dia do juízo final, quando todos os segredos são revelados. Se existe algum obstáculo a este casamento, pois podem ficar certos de que, se casarem fora da lei de Deus, o casamento não será válido.
Uma vez em 100 anos, o silêncio que se ergue a esta pergunta é interrompido com uma afirmativa. O sacerdote já estendia a mão para Mr. Rochester. Os seus lábios já se entreabriam para a pergunta de praxe. Consente em receber esta mulher para sua esposa? Quando uma voz declarou com firmeza: este casamento não pode realizar-se, existe um impedimento. O pastor ergueu a cabeça e fitou a pessoa que acabava de falar. O sacristão fez o mesmo, e Mr. Rochester estremeceu, como se, por um estalido, pressentisse que a igreja ia desabar-lhe sobre a cabeça. Sem se voltar, intimou, dirigindo o seu sacerdote: continue. Não posso continuar, replicou o pastor, sem averiguar a veracidade dessa afirmação. Este casamento não pode realizar-se, repetiu a mesma voz. Existe um obstáculo insuperável e posso prová-lo. Mr. Rochester ouviu estas palavras, mas ficou no seu lugar imóvel, rígido, obstinado. As feições dir-se-iam talhadas de mármore. A mão que prendia a minha apertava-me com energia. Os olhos brilhavam-lhe com fixidez, como chama ardendo por detrás de um vidro. Qual é o obstáculo? Indagou Mr. Wood, que parecia perplexo. Talvez se possa remover, depois de examinado. Pois eu não creio, afirmou o desconhecido, dando alguns passos para a frente. Mr. Rochester é casado e a mulher está viva. Falava com voz calma, distinta, mas baixa. No entanto, ao escutá-la, tremi como se o mais violento trovão me soasse aos ouvidos. O sangue gelou-se-me nas veias, mas consegui dominar-me e mostrei-me calma. Olhei para Mr. Rochester. Parecia de pedra. No rosto, de mármore, só os olhos brilhavam numa expressão de desafio. Sem falar, sem sorrir, limitou-se a estender o braço, enlaçou-me os ombros e puxou-me para si. Quem é o senhor? Perguntou o sacerdote. Chamo-me Briggs e sou advogado, declarou o homem. Afirmo que Mr. Rochester é casado e vou prová-lo. Continuou, tirando da carteira um documento que se dispôs a ler. Afirmo e provo que no dia 20 de outubro do ano X, a data mencionada era de 15 anos atrás, Mr. Edward Fairfax Rochester de Thornfield Hall, condado de Ferdinand Manor, Inglaterra, casou com minha irmã Bertha Mason, filha de Jones Mason, comerciante, e de Antonieta, sua mulher, na igreja de Spanish Town, Jamaica. O dito casamento está registrado nos livros da igreja e dele tenho uma cópia em meu poder. Richard Mason. Este documento prova que casei, mas não prova que minha mulher esteja viva. Bem, estava viva há 3 meses. Como sabe? Tenho uma testemunha. Mr. Mason, queira ter a bondade de vir aqui. Ao ouvir o nome do cunhado, Mr. Rochester cerrou os dentes e eu senti-o vibrar de cólera e desespero. O segundo dos homens que eu tinha avistado no cemitério aproximou-se e reconheci Mason. O meu patrão voltou-se e encarou-o. Os olhos negros despediam relâmpagos sangrentos, como os de uma fera. As faces morenas estavam rubras, como se refletissem o clarão da fogueira que lhe ardia no peito. Num brusco gesto, ergueu o braço possante, como se quisesse esmagar Mason, prostrando-o sobre o lajedo da igreja. O seu aspecto era tão aterrador que o outro recuou, exclamando: "Valha-me Deus!" O desprezo substituiu a cólera no coração de Mr. Rochester, que, subitamente calmo, se limitou a perguntar: "Que tem a dizer?" Lívido, Mason proferiu algumas palavras ininteligíveis. "O diabo o carregue se não fala mais claro." "Então, Mr. Rochester", repreendeu o sacerdote, "recorde-se de que está num templo sagrado." Depois, voltou-se para Mason e perguntou-lhe: "Tem a certeza de que a mulher deste cavalheiro está viva?" "Tenho", afirmou Mason em voz apenas perceptível. "Vi-a em abril, em Thornfield."
Sou seu irmão. Mas isso é impossível, protestou o padre. Há muito tempo que vivo na região e nunca ouvi dizer que existisse uma Mrs. Rochester em Thornfield. Sarcástico sorriso perpassou pelos lábios de Mr. Rochester, que murmurou: Pudera. Tive o cuidado de lhe ocultar o nome. Depois baixou a cabeça e ficou calado, como se refletisse. Decorridos 10 minutos, levantou a cabeça com um ar resoluto e declarou: Vão saber tudo. Wood, feche o livro. Não haverá casamento hoje. E tu, John, disse para o sacristão, podes voltar para casa. O homem obedeceu e saiu,